Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né? Ótimo dia hoje para nós, de terça-feira, né? Tô adiantada. De terça-feira, estamos aqui mais uma vez para bater aquele papinho semanal. Prometo que eu não vou ficar brava. Prometo que eu não vou ficar brava. E, na verdade, gente, eu não fico brava, né? Eu dou um puxão de orelha só. Dou um puxão de orelha para aquelas pessoas que não querem se cuidar, né? Mas, na verdade, eu venho aqui para conversar com vocês a respeito de como esperar não esperando, não é verdade? Na nossa vida, nós temos, assim, estamos ligados há muitas expectativas e nós criamos muitas expectativas a respeito das outras pessoas. Criamos expectativas demais a respeito das outras pessoas, expectativas que não são elas que nos colocam, mas sim que nós colocamos a essas pessoas. Deixa eu arrumar meu microfone aqui que eu acho que ele vai cair por aqui. Na verdade, somos nós que colocamos essas expectativas nas pessoas e depois nós ficamos nervosos, contrariados, ficamos bravos porque a pessoa não correspondeu ao que era necessário. Corresponder quer dizer ao que era necessário para mim, não para a pessoa, né? Então, quando a gente fala assim em como esperar não esperando, nós estamos falando dessas expectativas que nós colocamos em todo mundo. Nós esperamos que os nossos pais sejam dessa forma e eles não são. Nós esperamos que os nossos filhos sejam dessa outra forma e eles não são. Nós esperamos que os nossos colegas de trabalho sejam de determinada forma e eles também não são. Nós esperamos que os nossos amigos sejam de determinada fala, com determinadas ações e eles também não são ou não podem, não é? Porque cada um consegue dar aquilo que tem, aquilo que sabe, aquilo que traz consigo. Nós não podemos dar nada do que nós não temos, não é verdade? Nós não podemos dar nada do que além do que nós sabemos. Por quê? Porque ainda nós não sabemos, então a gente está no propósito dessa busca, dessa procura para que nós sejamos melhores, né? Desenvolvemos para que nós tenhamos desenvolvido a nossa relação de empatia com o outro, a nossa evolução aqui nesse planeta e nós ficamos nessa expectativa sempre. Então, os conflitos acontecem sempre que as pessoas depositam expectativas nas outras, né? E ela fica dependente de que aquela outra faça alguma coisa, que a outra tenha uma atitude, que a outra tenha uma fala, que a outra. Mas, na verdade, nós é que colocamos essa expectativa e ficamos sentadinhos, aguardando que aconteça algo mágico na nossa vida, né? E a vida não é bem assim. Se nós somos adultos, somos maduros, nós entendemos perfeitamente o momento de cada um. Nós entendemos perfeitamente se aquela expectativa que eu pus no outro, o outro não correspondeu, por algum motivo, porque ele não quis corresponder mesmo, porque a pessoa está numa outra vibe, porque a pessoa está interessada, tem outros interesses, porque existe uma série de consequências e de sequências de porquês que nós não entendemos, tá? Então, nós estamos simplesmente fazendo com que o outro se sinta pressionado na sua energia. Porque quando nós colocamos essa pressão energética em cima do outro, o outro se sente tão desconfortável, ele não sabe o porquê que ele está se sentindo desconfortável, mas ele se sente tão desconfortável que ele não consegue fazer um movimento, porque nós depositamos expectativas na outra pessoa, né? Então, nós temos que ter claros, queridos assistentes e clientes aqui das minhas lives, que quando nós depositamos a expectativa no outro, as expectativas são minhas, não são do outro, não é verdade? Então, às vezes eu ponho com
tanta força, com tanta energia, esperando tanto do outro e de repente o outro faz muito pouco, né? Oi, Mica! Beijo! Obrigada por passar aqui e me dar um oi. Então, quando a gente se decepciona com as pessoas, nós não decepcionamos com a pessoa, na verdade, a gente se decepciona conosco mesmo. É consigo que você se decepciona. Por quê? Porque eu depositei expectativas demais na outra pessoa, esperando que ela fizesse exatamente o que eu queria que ela fizesse. E não é assim que acontece. Às vezes o outro nem está sabendo o que está acontecendo, mas ele está sentindo a pressão da tua energia em cima dele, né? Então, quando esperar sem esperar, é essa a questão, né? Que é muito complicada para o ser humano. A gente não deve esperar nada das pessoas, não deve esperar nada de ninguém. Ah, mas a pessoa, mas é meu marido, mas é minha esposa, meu namorado, é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. Não depositem expectativas em cima das outras pessoas, porque quem se sente frustrada é você, porque na verdade é você, a expectativa é tua e não da outra, entenderam? Então, quando a gente tem essa consciência expandida de entender como esperar sem esperar nada, então você não fica no sofrimento, no lugar do sofrimento. Você não fica nesse lugar de desespero, de ansiedade, porque dá tudo. Quando você põe a expectativa no outro, você sente tudo, a ansiedade, o desespero, o que eu vou ter que fazer, por que a pessoa não me liga, por que eu não falo, por que eu não encontro, por que isso. Então, começa aquela sequência de porquês, né? E essa sequência de porquês, gente, ela não tem sentido na nossa vida, porque nós vivemos hoje o presente e nós temos que viver ele da melhor forma possível. Então, enquanto eu me basto, eu não coloco a expectativa que é minha na outra pessoa, eu não vou me frustrar, eu não vou me sentir frustrada, eu não vou me sentir triste, não vou me sentir infeliz, não vou me sentir menos valorizada, porque essas expectativas fazem com que nós tenhamos sentimentos de desvalorização, né? Eu fiz tanto pelo outro e o outro não faz nada por mim. É uma questão de eu me sentir frustrada, desvalorizada. Então, quando eu faço sem esperar nada de ninguém, eu não vou me sentir assim. Muito pelo contrário, eu vou me sentir feliz e grata por ter conseguido ajudar a outra pessoa. Não é verdade? Então, falo por mim, o mês que eu fiquei doente, que eu caí de cama, que eu fui internada, tal, eu não esperei nada de ninguém. Eu não esperei nada de ninguém, nem de nada. Eu simplesmente estava assim, conformada com o meu estado, não é? Mas não é que veio a minha irmãzinha aí, a Mica, veio a Melisa, veio a minha filha. Peraí que tá tocando aqui, uma chatice essas ligações aqui. Agora não aparece pra mim. Daí veio uma turminha me dar apoio, me dar ajuda, não é? Ficar junto comigo. Peraí que eu vou desligar aqui. Gente, a ligação o dia inteiro de telefônica, de Vivo, de Claro, é um auê. Dia inteiro ligando. Então, se eu não espero nada de ninguém, eu tenho como exemplo assim, eu fui para um hospital, fiquei internada, e ali eu estava conformada com o meu problema, com a minha doença, e que eu teria só o Geraldo do meu lado, para ele estar ali me assessorando, né? Lógico que desde que ele não estivesse trabalhando. Porém, surgiu a Mica, surgiu a Mel, surgiu minha filha, surgiu assim, as pessoas do hospital, super simpáticos comigo, né, preocupados com o meu estado de saúde. Então, eu não depositei nada em ninguém. Eu não depositei assim, eu preciso, quem que vai ficar comigo no hospital? Eu preciso que alguém venha, eu preciso que alguém me dê apoio, eu preciso. Não.
E assim, gente, eu não fiquei frustrada também. Muito pelo contrário, eu fiquei muito grata, fiquei com meu coração cheio de gratidão, porque elas, as três, né, a Michelle, a Melisa e a Gabriela, minha filha, elas vieram e me deram esse suporte na hora que eu estava precisando. Então, eu não tive decepção com ninguém. Eu não tive momentos de frustração, de falar, sabe a pessoa que está lá no hospital e fala assim, puxa vida, eu tenho um monte de irmãos, eu tenho um monte de filhos e ninguém se movimentou para fazer nada por mim. Não fiquei chorando. Então, por quê? Porque simplesmente eu sosseguei o meu coração, eu entreguei para Deus o meu coração. E eu pensei que com a força dele eu iria sair e vencer aquilo. Mas não depositei expectativas em cima de ninguém e de nada. Não é verdade? Então, gente, essas expectativas somos nós que criamos, a nossa mente cria. Lembra que eu falei que 99% do que a gente pensa é sua mente criando, 1% é o que você realmente pensa? Então, dentro da nossa mente, a gente cria coisas fantásticas, né? Que até Deus duvida. A nossa mente, ela cria coisas e situações fantásticas. Às vezes cria até coisas que eu não estou vendo, mas ela tá vendo, né? Ela tá vendo, ela tá criando, ela tá trazendo. E nem sempre as coisas são verdadeiras, nem sempre as coisas são falsas. Então, a gente precisa tomar um monte de cuidado nesse momento em que nossa mente está trabalhando, né? Ela está nesse lugar de proteção, ela está nesse lugar de deixar você numa zona de conforto. Então, ela começa a trabalhar. Então, por exemplo, se eu ficasse de cama, doente, e eu começasse a deixar a minha mente tomar conta de mim, ela já estava lá falando. A hora que eu fui de cama, eu começava a pensar, quem vai ficar comigo? Ai, o quê? Quem que vai ficar? Ai, não tem ninguém. Nossa, eu tenho... Daí eu peguei e falei assim, chega. Eu falei, chega. Você tem que falar, chega pro teu ego, pra tua mente. Porque daí você pede, chega, se afaste, porque agora eu tô pensando. E eu quero pensar no que vai ser aqui, o que eu vou fazer aqui nesse momento. Então, quando você manda o seu ego calar a boca, sua mente calar a boca, e pede para que ele se afaste, para que você possa pensar, é exatamente isso que acontece. Ele para de pensar e você consegue pensar exatamente o que é necessário naquele momento. Então, naquele momento, a minha mente começou a trazer, né? Quem vai ficar? Quem vai fazer? Que não sei o quê? Que vai ser de mim? Falei, para, agora sou eu que estou pensando. Quando eu parei, o ego parou, a minha mente parou, né? Eu peguei, elevei minhas preces para Deus, né? Para Jesus e para o meu anjo, São Miguel Arcanjo, que eu amo de paixão. Pedi que eles me dessem sabedoria para trabalhar e lidar com aquela doença no momento, né? Que eles me dessem essa sabedoria, que eles me dessem essa força e que eu não despejasse expectativa na vida de ninguém, não por orgulho, gente, não porque eu não queria, não é isso, mas é para que eu não ficasse frustrada, é para que eu não ficasse frustrada com as minhas próprias expectativas que eu criei. Não é verdade? Porque a gente sabe, ó, todo mundo trabalha, todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem o que fazer, certo? Lógico que ninguém ia me abandonar no hospital, assim como eu não tenho coragem de abandonar ninguém, né, no momento de doença. Mas assim, você tem que ter o discernimento que tá todo mundo ali tendo alguma coisa para fazer para sua sobrevivência também. E tem que compreender. E isso é empatia, né? Eu ser empática com as pessoas. E daí quando eu pedi para São Miguel Arcanjo, para Jesus, para que eu pudesse pensar de que forma eu ia lidar com aquela doença, não é? As coisas começaram a acontecer. Quer dizer, eu me senti com um coração extremamente grato pelas três por virem cuidar de mim. E o que aconteceu? Eu não fiquei frustrada, eu fiquei em paz, eu fiquei com meu coração leve, fiquei com meu coração tranquilo, porque não precisava que eu jogasse esse peso para as outras pessoas, né?
Peso que, ai, mas você é um peso, a sua família acha que você é um peso. Nada disso que eu tô falando. Eu tô falando das expectativas que eu poderia ter depositado em cada um da minha família, né? Para querer, gente do céu, em cada um da minha família. Daí, como eu não depositei expectativas nenhuma, as coisas aconteceram, fluíram. Um dia veio uma me ajudar, outro dia veio outra, depois veio minha filha, ficou comigo, mas as outras irmãs dando um respaldo por fora, levando a minha filha para comer, levando para... Então, gente, isso é viver com leveza, é você estar leve nesse lugar. Estar leve nesse lugar que não gera peso para ninguém, não gera peso para ninguém. Né? Então, quando a minha mente começa a trabalhar, gente, eu tenho que dar um basta nela, eu tenho que pedir para o meu ego se afastar. Então, ego, se afaste porque eu estou pensando agora, eu preciso raciocinar o que eu tenho que fazer nesse momento. Então, quando você consegue ter... Tem pessoas que falam frieza, né? Frieza é esse ponto, mas eu não entendo como frieza. Eu entendo sim como uma questão de clareza. De clareza, eu estou passando por esse processo e a única pergunta que eu tenho que fazer para Deus é: o que eu devo aprender com isso tudo que está acontecendo comigo? O que eu devo aprender com tudo isso? Não é? Porque assim, eu não devo ficar lá choramingando, lamentando, estribruxando, desmaiando, sei lá o que mais, mas eu tenho que perguntar para Deus, porque tudo que nos é dado é para que a gente evolua. Então, eu tenho que evoluir através de uma doença, alguma coisa que eu preciso consertar em mim, alinhar em mim, ótimo. Então, eu preciso perguntar para Ele o que eu preciso aprender com tudo isso. E não jogar para as outras pessoas uma responsabilidade que é minha, né? Porque quando eu peço que outras pessoas, quando eu jogo a expectativa esperando que outras pessoas reconheçam que eu preciso da ajuda delas, eu estou jogando uma responsabilidade nelas que é minha. Porque somente eu estou nesse processo de evolução, nesse planeta. A evolução é minha, esse processo é meu, é de mim comigo mesmo. Então, assim, mas você vai falar assim, mas e o pai e a mãe da gente? O que acontece? Não acontece nada, porque eles já fizeram o que eles tinham que fazer, que foram um canal para que eu viesse aqui evoluir. Eles foram um canal para que eu pudesse vir aqui evoluir. Só que eu tenho que entender bem qual é o sentido da minha evolução aqui. Não é verdade? Qual que é o sentido de eu evoluir nesse planeta, de eu estar em evolução e desenvolvimento? Porque uma hora vai chegar e eu vou ser cobrada, né? Tipo, mais ou menos assim, ó. Eu ia falar tipo assim, eu ouvi muito assim, tipo assim dos meus alunos hoje. Tipo assim, professora. Você foi colocada aqui nesse planeta para você ter uma evolução, um desenvolvimento, para você alinhar as coisas que precisam ser alinhadas, para você não voltar a cometer. Gente, hoje tá demais essas, sabe? É uma ligação atrás da outra. É que corta o som do áudio aí, né, da live. Então, você veio aqui justamente para que você alinhasse isso, para que você não voltasse a cometer os mesmos erros que você cometeu talvez em outras vidas, que eu acredito em outras vidas, tá? E tá tendo provas cabais, assim, que existem mesmo outras vidas. Até por cientistas já comprovando. Eles só não batem o martelo porque esse processo da ciência, eu tenho que ter um cientista aqui do lado desse lado do mundo, fazendo uma experiência tal, bem padrão, e do outro lado, um outro cientista fazendo a mesma experiência padrão, e do outro lado, e os três chegarem no mesmo consenso. Então, enquanto um aqui já chegou num consenso, um outro lá já chegou num consenso de que existe, aquele outro ali está em dúvida. Então, eles não podem bater o martelo ainda, não é verdade? Da mesma forma em que os cientistas estão provando a existência de Deus com a assinatura dele no nosso DNA. Então, gente, tem gente que fala, isso não existe. Gente, isso é lindo. Você ter a assinatura de Deus no seu DNA.
né? Você tá lá, sou filha dele, entendeu? Sou filha dele. Então, quando você vem para esse momento aqui, você vem para sua evolução, para você não cometer os mesmos erros. Só que quando você vê que, pô, você tá batendo a cabeça, tá dando porcaria, tá dando, como fala Merlin, né, e tudo, acontece isso, não sei, tá repetindo de novo. Tem que acordar, ter uma consciência expandida, acordar para ajeitar isso. E não ter vergonha de ajeitar esse meio campo. Mas daí a outra pessoa, ou o meu marido, ou meu pai e minha mãe, eles não aceitam, não querem, eu quero, mas problema do processo de cada um, mas o seu processo você tem que cumprir, você tem que evoluir, você tem que mostrar para aquele lá em cima que você está aqui fazendo o melhor que você pode, de uma certa maneira, da melhor forma possível, e talvez até impossível, né? Porque a gente conviver com pessoas é muito difícil, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma vontade, um desejo, uma maneira, e lá em cima já fala que existem famílias que já vêm com um contrato de estarem juntas, e existem pessoas que destoam da família porque não são consanguíneos espiritualmente. E daí você começa a entender uma porção de coisas que acontecem ou na sua família, ou no seu hall de amigos, ou no seu trabalho, entenderam? Por quê? Porque tem pessoas que destoam dali, do momento. Então, cada um veio com o seu processo de evolução e desenvolvimento. Agora, se você não para olhar para o seu processo, para o seu desenvolvimento, a hora que você não estiver mais com esse avatar aqui, com esse boneco que é o nosso corpo físico, você vai ter que se explicar ali em cima, de uma certa forma. E olha que Deus é tão perfeito que Ele não faz com que a gente se lembre, né, de outras situações, porque se a gente fosse se lembrar, talvez a gente tivesse assim vontade de tirar a vida até. Esse que é a palavra, tirar a nossa vida. Por quê? Porque vai saber lá o que a gente fez, né, para estar aqui, às vezes pagando alguma coisa, não é nem pagando, gente, a palavra, resgatando, resgatando coisas. Como um exemplo, eu descobri que numa passagem minha, numa outra vida, eu era mãe de um deficiente físico. E eu maltratava muito esse deficiente físico, eu não dava de comer e não dava. Isso aí foi psicografado por uma médium, tá? E ele dizia assim nessa carta para mim, diga para ela que eu a amo de qualquer jeito, porque eu já perdoei. E aqui a vovó cuida de mim ainda, quer dizer, a avó dava comida para essa criança, que era um deficiente físico, e escondido porque eu não deixava com que ele comesse, porque eu queria que ele morresse, porque ele era uma aberração, ele era um deficiente físico. E daí você pensa assim, ai gente, hoje é dia, hein? E daí você pensa assim, sabe com que eu trabalho hoje? Eu trabalho com pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência. Eu me especializei nisso, eu trabalho com isso. E tô dando um curso na Unitem para adolescentes, e lá eles falaram assim, nunca apareceu nenhum deficiente para fazer curso aqui assim. Daí no curso passado apareceu um Down, e agora nesse curso eu tô com um autista na minha sala. Uma graça, gente. Tá lá no meu Instagram, na página da Constela Azul, a minha foto com eles, tá? Uma graça. E daí você vai falar o quê? Eu tô resgatando o que eu tenho que resgatar. Agora, se eu fosse chamada para esse trabalho e eu rejeitasse esse trabalho, então eu não estaria evoluindo, eu não estaria no meu caminho do desenvolvimento que eu preciso resgatar para eu subir um degrauzinho a mais lá na vista daquele senhor lá em cima, não é verdade? Então, gente, quando a gente fala das expectativas,
Eu não deposito expectativas nos meus alunos, porque é um peso muito grande para eles. Não deposito expectativa nas pessoas que estão à minha volta, porque é um peso muito grande para todo mundo. Então, e eu também estou me resguardando, porque eu não quero me frustrar através das expectativas que eu criei. E não é da outra pessoa, certo? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, ter esse pensamento e falar assim, não importa, gente, não importa o que aconteça ao meu lado, eu tenho que estar focada no meu processo de evolução nesse momento. Tô falando, gente, olha aqui. Agora era minha mãe, mas a minha mãe vai esperar um pouquinho aí. Mica, liga pra mãe, vê o que é, fala que eu tô na live. Não tenho jeito de atender agora. Daí eu já ligo para ela que eu já tô terminando. Então, ó, eu tô nesse processo e eu preciso esquecer do que acontece ao meu redor, entendeu? Eu preciso relevar o que acontece ao meu redor. Daí você fala, eu preciso perdoar. Sim, eu preciso treinar o perdão. Muitas vezes a gente não consegue perdoar certa situação, certas coisas, atitudes, ações, falas. Você não consegue, mas você pede então lá para Deus. Você fala assim, Senhor, eu não sou tão evoluída a esse ponto ainda, que eu não estou conseguindo ainda exercitar esse perdão. Eu estou trabalhando nisso, mas o Senhor pode perdoar tal pessoa, tal ação, tal atitude, sei lá, por mim nesse momento, porque eu estou ainda trabalhando isso em mim, eu estou exercitando, mas exercite, porque o perdão não é só da boca para fora, a gente tem que sentir, né? A gente tem que sentir. Então, é isso que eu estou querendo dizer hoje, nessa livezinha aqui de esperar sem esperar. Né? A live é esperar sem esperar nada de ninguém, sem eu me sentir frustrada. Eu estou me resguardando também, eu não preciso me sentir frustrada. Nós sabemos que nós estamos numa família, nós sabemos que estamos num grupo de amigos, sabemos que estamos num grupo de trabalho, de colegas de trabalho, só que eu não coloco expectativa em ninguém, a não ser nas minhas ações, no que eu tenho que fazer para eu estar melhor, mais evoluída, mais em paz comigo mesmo. E essa serenidade, ela vem com o tempo, né? O tempo que você vai amadurecendo, o tempo que você vai criando essa maturidade de consciência, que você vai percebendo que... E não é, gente, ó... E não é ficar com mimimi, esse negócio de assim, ai, eu tô atrás da minha cura, ai, eu tô atrás da minha elevação. Não, é abertura de consciência mesmo. É você pôr o preto no branco. Você veio aqui para isso. Você não veio aqui para desviar do seu caminho. Você não veio aqui para pegar atalhos no seu caminho. Né? Mesmo assim que às vezes o caminho mais curto não é aquele caminho mais perigoso, não, você veio aqui para passar exatamente pelos obstáculos que você está passando ou até que você criou, né? Às vezes a gente passa por alguns obstáculos que é osso, porque a gente cria demais aqui, isso aqui fabrica demais, e quando eu fabrico aqui eu me transporto. Deixa eu ver, Lívia, hoje é aniversário da minha avó, pode mandar parabéns para ela, o nome dela é Deide. Ô Deide, meu amor, um beijo para você, que você seja muito feliz, que você tenha muitos anos de vida ainda, que você seja uma pessoa extremamente iluminada por Deus, pelos seus anjos da guarda, tá? Que o seu caminho seja muito florido, cheio de conhecimentos e de sabedoria, e que você possa, Deide, passar isso para suas netas, para sua família, tá bom, meu anjo? Um beijo! E daí, gente, é o que eu estava falando, que nós temos que perceber que nada do nosso lado tem que nos envolver e nos afetar, sabe? Nada.
tem que nos afetar, porque a gente fica imerso em coisinhas, sabe? E deixa de viver, e deixa de aproveitar, e deixa de usufruir, e deixa de olhar para aquilo, de ver aquilo que está na sua frente. Então, nós precisamos parar com isso, de perder o tempo precioso que Deus nos deu aqui para nossa evolução espiritual, energética, física, mental, né? Então a gente precisa andar no caminho reto. Mas não é reto porque o meu vizinho está me olhando, reto porque meu pai vai pensar isso de mim, porque meu irmão, porque meu filho, porque... Não, eu tenho que andar no caminho reto comigo mesmo e com ele ali. É para ele que eu vivo, não é? Eu sou um canal que veio para colocar meus filhos no mundo, para cada um deles viver o processo deles. Eu fui o canal para isso. Eu e o pai deles. Nós somos os canais para isso, né? A partir de agora, nenhum filho tem que falar: eu não fui isso porque minha mãe não me deu isso, eu não fui isso porque meu pai deixou de me dar isso, eu não consegui ser isso porque é culpa deles. Não. Isso daí é infantilidade, imaturidade, tá? Então, eu tenho que entender o processo deles, que também não deve ter sido fácil, e agora eu focar no meu processo, de ir adiante, de ir à frente, de ir para onde eu preciso ir. Gente, hoje tá demais o negócio aqui. Então, eu tenho que ter essa clareza para que eu possa evoluir como um espírito elevado. Nem sei, né, gente? Porque assim, por mais que a gente tente evoluir aqui, nós vivemos no julgamento. Às vezes a gente se pega no julgamento. E é isso que eu me policio o tempo inteiro. Eu não quero entrar no julgamento com ninguém, com nenhuma pessoa. Eu tenho que apenas entender o processo daquela pessoa. E basta. Eu posso ajudar, eu posso dar opinião, eu posso pedir para aquela pessoa ou ensinar aquela pessoa alguns poucos conhecimentos que eu tenho. Ótimo. Agora, se a pessoa não quiser, já é o processo dela. Né? Existe aquela frase: ou a gente aprende no amor ou a gente aprende na dor. Tem muita gente que prefere aprender na dor. Eu prefiro aprender no amor, né? Já passei por muitas dores na minha vida. Já aprendi muitas coisas através das dores. E não foram fáceis. Foram assim, espinhosas. Foi um caminho tortuoso, sabe? Cheio de pedras ali, né? Mas eu sei que ele nunca me abandonou. Então, gente, hoje essa live é para falar exatamente disso. Não depositem expectativas nas pessoas, nem no seu vizinho, nem no parente próximo, nem nos seus filhos, não. O processo é de cada um. Existe aquele momento em que você fala para o seu filho: porque eu quero que você seja isso, porque você vai ser isso, porque frustração do que eu não fui. É isso? Frustração do que eu não fui, eu jogo essa expectativa em cima do meu filho ou da minha filha e faço com que eles andem num caminho que era para eu andar e eu não tive coragem. E daí agora eu faço com que eles sigam esse caminho, independente se eles gostem ou não. Então, gente, isso é muito doloroso para os processos desses novos espíritos aí, dessa nova matéria que está aí. Isso é doloroso e tortuoso. Então nós temos que dar o respaldo necessário e falar para os seus filhos: eu estou aqui, filho, para o que você precisar. Eu estou aqui, é seu porto. Você, pai e mãe, é porto seguro. É a hora que a gente precisa de nutrição, é a hora que a gente precisa deitar no colo, é a hora que a gente precisa apenas conversar, se nutrir. Nutrir da mãe, nutrir do pai, nutrir dessa figura, né? Desse canal que me trouxe até essa vida e que me deu a coisa mais importante, que é a minha vida. Porque eu não seria se não fosse por eles. Não é assim? Então, os meus filhos, eles podem falar o que eles quiserem, eles podem dizer o que eles quiserem, mas cada um veio aqui para vivenciar
e experienciar o seu próprio processo. Eu não posso, não é assim, gente? Eu não posso passar por uma doença no lugar de um filho meu. Embora isso corroa, né? Mate a gente por dentro, eu não posso passar. Por que a gente não pode? Por que Deus não nos dá esse direito? Meu filho, tem muitas mães com filhos com doenças, doenças assim graves, sérias em hospitais, e daí a mãe chega e fala, eu daria minha vida para poder estar no lugar do meu filho. Não é assim que uma mãe fala? Então, mas por que ele não permite que você vivencie isso? Porque é um processo dele. E ele vai ter que passar por isso. E esse processo dele vai ter que ensinar a gente, porque ninguém se encontra por acaso, não é? Nós não estamos numa família por um acaso. Nós não estamos num grupo de amigos por um acaso, nem num trabalho com colegas por um acaso. Nós estamos ali experienciando a evolução junto com o outro. E eu não encontrei determinada pessoa se não fosse para que eu crescesse com ela, através dos surtos dela, ou das alegrias dela, ou das atitudes dela. E a recíproca é verdadeira, e ela comigo. Então, basta que eu seja humilde o bastante para que eu comece a tirar a venda dos meus olhos e vejam os meus erros. E comecem a enxergar, a ver os erros, humildemente. E você também, por causa dos seus erros, não se julgar, né? Não ficar no julgamento com você. Porque naquele momento era o melhor que você podia fazer, ou era a atitude melhor que você podia tomar, ou era a ação melhor que você podia... Sei lá. Não entrar no julgamento com você mesmo, não se culpar, carregar culpas, gente. Carregar culpas não é para essa vida. Não é para essa vida mais, porque assim, nós estamos evoluindo, então as expectativas são suas, não cobre das pessoas as expectativas que você coloca nelas, tá? Não cobre de ninguém, nem dos seus filhos, nem do pai, nem da mãe, nem de irmãos, nem de colegas, nem de amigos, nem de marido, nem de mulher, as expectativas que são somente suas, que não são das outras pessoas. Tá? Porque fica uma energia muito densa e muito pesada em cima dessas pessoas. Então, nós temos que estar aqui e viver com leveza a nossa vida. Certo, gente? Nós temos que estar aqui focado na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, porque a hora que eu bater minha botinha aqui, ficar na terrinha do pé junto, eu tenho que falar lá com ele, né? Eu vou lá e vou ter que dar... né? Quais são os meus argumentos por não ter cumprido o meu papel, o meu propósito aqui? Quais são? Tem que ser um argumento muito bom, né? Porque o chefe lá é 10, né? Então, eu preciso ter argumentos muito fortes, porque eu vim aqui com esse propósito de melhorar. Eu não falei que teve uma psicografia que falou desse filho que eu tive, Gente, eu chorava. Porque eu falei para a pessoa a pessoa que me atendeu, eu falei assim, sabe com que eu trabalho hoje? Com pessoas com deficiência. E essas pessoas são tudo para mim. São tudo. Eu vivo, eu aprendo, eu cresço, eu amo, entendeu? Eu brigo por conta delas. E é isso, gente. É você perceber qual é a sua evolução, quais são os caminhos que você tem que trilhar. Por que acontecem coisas ruins na minha vida sempre? São perguntas que você tem que começar a se fazer. Nossa, está acontecendo de novo, de novo, de novo. Você está saindo do seu padrão, do seu caminho. Deus está te dando essa oportunidade de você melhorar a partir de outra pessoa ou a partir de outras pessoas. E você não está vendo. E você não percebe. Então, é mais do que na hora, gente, da gente começar a ter esse olhar para ele lá em cima, voltarmos para a nossa fé. Mas a fé é aqui, no coração, não é da boca para fora. Eu rezo, Pai Nosso que estás em Ave Maria, cheia de graça. Batatinha quando nasce. Não, eu tenho que sentir aqui. Eu tenho que sentar ali no momento de reconexão comigo, né, com Deus que habita em mim e me reconectar com Ele. E falar como se eu estivesse falando com uma pessoa amiga ali do meu lado. Não é verdade?
Gente, não pense que minha vida tem sido sempre um mar de rosas. Minha vida também tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E daí eu tenho que perguntar para ele, tá acontecendo isso agora, o que eu preciso aprender com isso? Qual que é agora? Qual que é, Senhor? Qual que é a sua agora? O que eu tenho que aprender com isso? Me ensina, me mostra, mas não manda sinal de fumaça, que eu não entendo. Me manda, me esfrega aqui na cara o que eu tenho que fazer, qual é o caminho que eu tenho que trilhar, o que eu tenho que guiar. Me intui, por favor. Faz com que a sua voz venha para mim em forma de pensamento, de intuição. Então, gente, eu não sou melhor que ninguém. Não pensem nisso, não. Humildemente eu tô aqui através dos poucos conhecimentos que eu tenho, que eu trago, das poucas experiências da minha vida de 60 aninhos que eu trago também, para mostrar para vocês que a vida é uma delícia de se viver e que nós não precisamos morrer de trabalhar e vir para depois pensar, quando eu me aposentar eu vou viver. Eu sei de gente que recebeu aposentadoria 2 meses depois morreu. Então, a vida é hoje, é agora, esse momento. É eu viver aqui junto com vocês, essa alegria de estar aqui falando com vocês. E eu quero pôr aqui, gente, para vocês ficarem de olho no meu Instagram, porque eu vou colocar logo em breve um grupo de estudos que eu vou fazer com vocês. São exercícios para desenvolver a intuição. Quem tem essa vontade de aprender? Exercícios para desenvolver a intuição. E vai ser uma taxinha irrisória, gente, que vocês vão pagar sorrindo. E lembre-se sempre daquele negócio, gente, você paga sorrindo, porque a nossa vida é um equilíbrio, é o dar e o receber, né? Nós todos que estamos fazendo canais, lives ao vivo, nós estamos tendo trabalhos híbridos, escola híbrida, né? A sala de aula híbrida, todos nós nos doamos e também nós merecemos receber, porque é a balança, eu dou e eu recebo também. Não existe a pessoa só entregar e não ter esse retorno. Então, gente, esse grupo que eu vou abrir de exercícios para desenvolver a intuição, eu espero que muitas pessoas se interessem, porque, gente, é muito bacana você se reconectar com Deus, você falar de Deus, você estar perto, próximo dele, porque tudo que você for, Senhor, aflore em mim essa intuição para que eu possa ter essa percepção antes do que pode acontecer, antes do que eu preciso fazer. Então, nós vamos fazer exercícios e eu vou pôr no meu grupo aí do Instagram, tá? Como vai ser feito, como vai ser o grupo, como eu vou abrir e qual vai ser o valor que vocês vão poder pagar, tá bom? Eu garanto que não vai ser nada assustador, tá, gente? Nem fique pensando assim, porque hoje, gente, está tendo um desequilíbrio entre todas as pessoas, os terapeutas que querem trabalhar, as pessoas que são terapeutas, que são hipnoterapeutas, então, sabe, porque as pessoas querem tudo de graça, dado, de graça, grátis, entendeu? Ninguém quer ter o trabalho, porque quando você doa, gente, você recebe em dobro. Então, quando eu passo num farol, aliás, quando eu passo no farol, eu dou nota, eu não dou moeda, eu dou nota para a pessoa, tá? Não é moeda. Então, assim, eu deixava antes as moedinhas lá, eu falava, vou deixar essas moedinhas aqui, e eu acho que eu já falei isso numa live. Eu pegava, detesto andar com moeda, né? Daí eu pegava, deixava uma bolsinha, juntava a moeda ali para dar no farol para as pessoas que ficavam pedindo. Só que daí eu comecei a pensar, né? Escuta, essa moeda não serve para mim, né? Como moeda, como troca. Eu tô deixando aqui para dar, por que eu vou dar para a pessoa que está no farol? Então, são esses insights que você vai tendo durante a sua vida. Então, se uma coisa não está servindo para mim, por que tem que servir para os outros? Mas é dinheiro. Então, se é dinheiro, eu pego aquele monte de moeda, vou lá no banco e troco por nota. Ou vou no mercadinho e troco por nota. Então, dou nota, tá? Dou a nota para a pessoa ali na hora que precisa. Então, gente, quando você doa,
Quando você faz de coração, você recebe duplamente, tá? Triplica os seus meios de ganho. Então eu sou daquela assim, eu quero que o dinheiro venha até mim por múltiplas fontes, não interessa quais sejam as fontes, eu quero múltiplas fontes. Pode ser com a live, pode ser com o tarô terapêutico, pode ser com as minhas aulas da escola, pode ser com cursos, pode ser vendendo as minhas águas de lençóis que eu faço. Não quero saber. Eu não tenho medo de trabalhar e eu trabalho o quanto for preciso. Entendeu? Só que assim, nós temos que ter essa consciência. Quando você, de repente, quantas pessoas às vezes paga alguma coisa e daí acaba sendo enganado, perde o dinheiro. Eu já cansei, gente, de perder dinheiro assim. Sabe o que eu faço? Eu não fico chorando. Ai, perdi meu dinheiro, me enganaram. Não, eu pego, penso naquele momento, naquela pessoa e faço aquilo como uma doação. Fica ruim para ela, porque a energia que eu estou emanando para ela vai reverberar no corpo dela, né, na energia dela, e ela vai começar a sentir vergonha do que ela anda fazendo, certo? Então eu pego, elevo o meu pensamento, peço para Deus, falo assim, que essa pessoa receba esse dinheiro como uma doação minha para ela, porque ela está precisando. Porque a pessoa, para enganar outra, porque ela deve estar precisando muito, né? Para ela poder enganar uma outra pessoa, certo, gente? Então eu tô aqui, tô vendo aqui o canal do padre entrou. Esse é o padre que fala pra caramba. Diga que sim. É você que estava com a Adriana fazendo uma entrevista outro dia. Eu estava vendo o padre com a Adriana, né? E eu falei assim, mas esse padre fala pra caramba, fala mais que eu, padre. Espero que seja você. Gente, então é isso. Então hoje a live for espere sem esperar nada. Então não coloque as suas expectativas em cima das outras pessoas. Deixe de se frustrar, de se sentir frustrado com as expectativas que são suas somente e que não são do outro. Então permita-se a viver o hoje de maneira leve, tranquila. Então, você vivendo, você não colocando expectativas nas pessoas, você não precisa esperar nada delas. Você vai e faz, você vai e vive. Você, quando alguma coisa que você não está esperando chega até você, você fica com o coração cheio de gratidão, de felicidade, não é? Fica emocionada. Então, isso que é o bom da vida, tá bom? Isso que é o tchan dessa vida aqui, que Deus permite que a gente viva muitos e muitos anos desenvolvendo e evoluindo cada vez mais para a gente chegar, não à perfeição. Eu acho que nós já somos perfeitos, né? Ele mesmo já disse que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Só que nós nos tornamos imperfeitos durante esse caminho, não é verdade? No julgamento, na maldade com o outro, nos pensamentos de egoísmos. Então, a gente vai se tornando imperfeito, mas a gente chega aqui, acho que perfeitinho, e vai desvirtuando, saindo fora desse caminho que ele colocou pra gente. E isso é hoje que eu vou dar aqui uma finalização com o meu tarô Zen de Osho. Deixa eu tirar aqui um conselho do tarô terapêutico Zen de Osho para quem está aqui assistindo. Gente, o tarô terapêutico, para quem tem preconceito com o tarô, eu fazendo o meu curso de pós-terapias, né? Eu tive que estudar o tarô cigano, o tarô terapêutico, e fiquei fascinada, achei bárbaro, porque realmente eu não faço adivinhações, tá? Então aqui eu quero tirar uma carta, 3 cartas para o coletivo que está me assistindo, que vai me assistir. Isso aqui é temporal. Quem chegar depois para assistir a minha live, tá dentro. Isso aqui não faço adivinhações, tá? Não prevejo o futuro, porque o futuro não existe. O futuro não existe, é o presente, é hoje. E hoje eu quero saber do meu tarô terapêutico aqui, qual é o conselho para o coletivo aqui hoje? Vamos lá? Que conselho nós temos hoje para o coletivo? Bora lá? Opa, ó.
Conselho para o coletivo. Controle, saiu. O relâmpago, que é igual a carta da torre. E além da ilusão. Olha aqui, ó. Então, aqui qual é o conselho que o tarô Zen terapêutico dá? Gente, parem de viver na ilusão de que você controla tudo, que você tem o controle de tudo na tua vida. Você não tem o controle de tudo. O controle está na mão dele lá em cima. É só ele que tem o nosso controle. Você não tem o controle, embora você ache que controle todo mundo, que controle a tua vida, você não tem o controle de tudo. Então aqui fala bem a carta, ó, saia dessa ilusão e veja que tem uma borboleta em volta do rosto dele, que essa borboleta ela quer dizer transforme-se, né? Se renove. Renove seus pensamentos, renove sua energia, renove quem você é, porque você não tem o controle de tudo. Pare com essas crenças limitantes que limitam de você ser quem você é, que limitam o ser que você é, que limitam os desejos que você tem, porque Deus nos dá objetivos e sonhos e pensamentos ilimitados, gente. E eu posso ser quem eu quiser ser, eu posso fazer o que eu quiser fazer, tá? E aqui o relâmpago, ele mostra a carta da torre. Embora seja uma carta que pareça feia, isso aqui mostra uma desconstrução para se reconstruir novamente. Então aqui ele fala, saia da ilusão, porque você não tem o controle de tudo. Se desconstrua e se reconstrua novamente. Reconstrua porque você tem um Deus que habita em você. Porque você tem a força desse Deus dentro de você. Então se reconstrua e acredite. Acredite nessa força. Destrua aquilo que não te serve. Acabe, olha lá, ó, se desconstrua daqueles pensamentos que você acreditou até hoje. E que só fez você se limitar, só fez você criar obstáculos, só fez você ficar na sua zona de conforto sem movimento algum. Então, pare, você não tem o controle de nada. Comece a dar o primeiro passo e acredite que você pondo o pé, Deus coloca o chão. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha sido um pouquinho de contribuição na vida de vocês hoje, tá bom? Que tenha dado muito certo, que vocês compartilhem a minha live, que vocês também indiquem o meu canal para as pessoas, para que elas venham aqui. De vez em quando eu tô vindo aqui fazer umas lives, é porque eu tô dando aula de manhã também, e atendo com terapias aqui às vezes à tarde, e atendo também tarô via WhatsApp, tá bom? Já vou dizendo que o meu tarô não é adivinhatório, não faço adivinhações, a gente coloca na tua energia aqui a tua vida, para que você possa ter um direcionamento. A gente vai ver, ó, a tua vida tá assim, assim, vamos fazer isso? Que tal se você fizer aquilo? Ô Sheila, querida, boa tarde, meu amor. Então, só o tarô terapêutico vem como uma continuidade das minhas terapias. E eu fiquei fascinada, porque eu já comentei numa live minha que quando eu fui fazer um estudo, descobri que Maria, ela trabalhava com arquétipos também. Ela tinha a Bíblia, é uma Bíblia que eles falam, a Bíblia oculta. Então ela trabalhava com arquétipos quando Jesus saía com os seus apóstolos, né, para fazer as curas, para caminhar. Alguém ia lá atrás dele e ele não estava, então Maria pegava essa Bíblia dela que era cheia de figuras e ela pedia para a pessoa abrir numa figura e ela fazia uma leitura e orientava aquela pessoa no que seria mais certo. Se vocês quiserem saber um pouquinho dessa história, procure no History, no documentário lá que vocês vão encontrar. Então, gente, o baralho não tem nada de pecaminoso, não tem nada de ligado a espíritos, não tem nada disso, porque isso aqui ocorre na energia, a energia nossa, nosso campo áurico é inteligente, a nossa energia vai aonde nós queremos que ela vá. Tanto é que nós enviamos Reiki à distância, né, com a energia das nossas mãozinhas, certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês que chegaram agora, Sheila, volta lá e assiste do comecinho, porque eu tô encerrando já. E eu espero que vocês tenham uma ótima tarde, né? Uma ótima semana. Gratidão, gratidão por estarem aqui e que eu tenha sido um pouquinho de contribuição para vocês. Um beijo, gente. Até mais.